Existe um gênero de jogos que está prestes a cometer a maior loucura comercial da história dos games. E o pior, as empresas estão fazendo isso de propósito. Eu estou falando do gênero Souls-like, né? O que acontece quando o mercado começa a lançar mais de um jogo desse estilo por dia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa tendência bizarra das desenvolvedoras de enfiarem mecânicas de Souls em absolutamente tudo. Se você ficou curioso e quer entender se o gênero vai ou não morrer, fica até o final desse vídeo, porque eu quero trocar uma ideia séria com vocês, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui é o seu lugar para notícias, vazamentos, dicas e teorias do mundo dos games. Já batemos a meta dos primeiros 1000 inscritos e agora o desafio é real. Precisamos bater os 2000 inscritos para continuar nessa jornada rumo ao topo e tornar o canal Faus um dos maiores canais de games do Brasil. Então já se inscreve, ativa o sininho e bora pro conteúdo de hoje. Bom, como eu disse no início do vídeo, tenho notado um crescimento absurdo nos últimos anos em relação aos lançamentos de jogos Souls-like, ou seja, jogos que pegam emprestado a essência de Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro, bom, os jogos da From Software sob direção do Miyazaki no geral. E temos também aqueles jogos que não são puramente um jogo de nicho, né, mas tem elementos ali e mecânicas iguais ou muito parecidas com o gênero Souls-like. A questão é que nós já vimos esse filme antes, né? Já tivemos outras situações na indústria onde um gênero específico foi explorado a ponto de perder totalmente a graça. Temos o clássico exemplo, né, do final dos anos 2000 com os jogos de música no estilo Guitar Hero e Rock Band, né? A indústria investiu tanto nisso, criando controles próprios e lançando dezenas de jogos por ano, que o gênero simplesmente morreu e ninguém joga mais isso hoje em dia. Aconteceu a mesma coisa com os Battle Royales e ali pós-PUBG e Fortnite, né? E nós tivemos ali tantos clones tentando ser como esses dois jogos que até hoje vemos notícias de empresas tentando emplacar algum jogo do gênero e fechando as portas logo após o lançamento. E dos MMORPGs nem se fala, né? Depois da evolução dos celulares, tivemos ainda mais criações genéricas. Isso porque no PC, muitas empresas já tinham falido ou encerrado seus servidores muitos anos antes. A China dominou esse mercado e consegue lucrar lançando ali o mesmo jogo, exatamente o mesmo jogo, 10 vezes mudando quase nada ali no jogo, às vezes mudando pouquíssima coisa até no nome do jogo, né? O problema real é que eu estou vendo hoje é que tem muito jogo sendo produzido em massa, copiando descaradamente quem realmente fez um bom trabalho, né? Temos o caso do Steel Rising, que lembra muito a atmosfera de Lies of P, né? As mecânicas e tudo mais, o visual em si. Ou Wuchang Fallen Feathers, que visualmente lembra muito, mas muito mesmo, Black Myth Wukong, né? E às vezes não é nem uma cópia, uma tentativa de cópia descarada, mas o jogo claramente não é tão bem produzido e fica aquela impressão de que foi feito às pressas, utilizando elementos ali de outro jogo, copiando ali muitas vezes copiando na cara dura mesmo, só pra surfar na onda e acabar vendendo, né? E cara, tem casos de jogos que nem precisam ser ou ter elementos de Souls-like, mas acabaram ali se rendendo à moda só para poder vender um pouquinho mais, né? Como foi com o Star Wars Jedi Fallen Order e Survivor, Wulong e Nioh, e até Another Crab's Treasure, que é aquele joguinho indie do caramujo, sabe? O caranguejinho. Pois é. E isso aí tá causando uma saturação tão forte no cenário game que está fazendo com que as pessoas ali elas parem de buscar jogos que tenham esse subtítulo. Às vezes não é nem o título principal de Souls-like, mas só de ter ali alguma mecânica ser mencionado que é Souls-like, a galera acaba mantendo uma certa distância, porque tá se tornando uma coisa muito genérica, né? É o que eles chamam ali de jogo que você bate e rola e é isso. Que é o que muitos jogos estão oferecendo aí, só uma mecânica que lembra realmente alguns dos grandes jogos ali da indústria, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, vou colocar na tela pra vocês, que isso não é só uma falácia, uma coisa da minha cabeça, ou que tá sendo comentado aí em alguns grupos e que não passa disso, é uma coisa que tá dominando o mercado, realmente tá todo mundo comentando sobre isso, né? Dá uma olhadinha no gráfico, né, os jogos com a tag de Souls-like no banco de dados oficial da Steam no decorrer dos anos, pessoal. Em 2015, eram só 8 jogos ali
no ano todo, né? Em 2020 saltou para 107 jogos, isso no ano, tá? Isso no ano, 107 jogos, 5 anos depois, né? Saltou simplesmente 107 jogos aí no ano, né? E nos anos de 2024 e 2025, a porteira abriu de vez e bateu na marca absurda de mais de 360 a 380 jogos por ano. Estatisticamente, é lançado mais de um Souls-like por dia. Não há tempo, não tem bolso, não tem paciência que aguente, porque assim, é muito jogo, cara. É muito jogo e a maioria é muito superficial, não é bem polido, não tem uma boa história, não é bem feito de fato, né? Assim, a gente realmente sabe quais jogos fizeram sucesso ali, apesar de serem indies, né? Que nem Lies of P foi um baita sucesso, porque realmente o jogo merece, é um jogo muito bem polido, é um jogo ali que os caras trabalharam em conjunto com os fãs, foram consertando uma coisa aqui, outra coisa ali, teve toda a participação da comunidade, né, que estava esperando pelo jogo, e realmente eles prometeram na época, eu lembro que mostrou os trailers e o pessoal falou assim, ficou com dúvida, né? Tipo assim, será que eles vão conseguir entregar um jogo indie com a qualidade que está sendo mostrada nos trailers, com essa qualidade visual de gráficos e tudo mais, e com as mecânicas a 60 FPS, a mais de 60 FPS e tudo mais, e realmente eles conseguiram entregar, né? Eu lembro que eu peguei no Day One o Game Pass e, cara, sensacional o jogo. Tivemos alguns outros jogos aí, eu acho que Black Myth também, só que Black Myth ele não é considerado de fato um Souls-like, tá? Ele é um jogo que ele é de praticamente RPG de ação, um hack slash mais ou menos ali. Alguns toques lembram as mecânicas de Souls-like, né? Mas não chega a ser um Souls-like não, tá, pessoal? Alguns outros jogos que são legaisinhos assim de jogar, como a própria Wu Chang, é um jogo muito interessante. Eu cheguei até o final, mas quando eu cheguei no final do jogo, eu já tava me forçando a jogar, que tava sendo muito repetitivo. E eu cansei, cara. Simplesmente cheguei no boss final, olhei pra cara dele e falei, meu amigo, pode ir. Hoje eu deixo você aí, que não tô com vontade não. E tá lá, cara. Eu tenho um save lá do Xbox lá, do PC, do Game Pass no caso, né? E, cara, eu não sinto a mínima vontade de rejogar o jogo. Tanto que esses dias, ontem eu fiz uma postagem que eu peguei, tá procurando jogos do mesmo estilo, né? Legais aí, que eu tinha acabado de zerar o Black Myth e fui jogar Aladdin do Super Nintendo, porque, cara, simplesmente eu não tava aguentando mais. Enfim, galera, eu decidi fazer esse vídeo aqui mais porque eu vi uma discussão ali nos grupos de Facebook esses dias, onde o cara dizia que jogos Souls-like são ruins por N motivos. Eu respondi o cara e acabei trazendo a reflexão pra cá, tá? O problema não é o gênero ser ruim, né? O problema é que existem muitos jogos ali bons, né? Mas tem tanto clones sendo produzido que eles acabam parecendo exatamente o mesmo jogo, né? E a maioria esmagadora não vai ter a qualidade que você espera encontrar quando compra e instala um jogo, né? Porque às vezes você acaba de jogar determinado jogo como Bloodborne, um Sekiro, um Dark Souls da vida, né? O Elden Ring, que é o maior jogo que a From Software lançou, né? Assim, recente, porque mundo aberto, etc, né? Às vezes você acaba de jogar qualquer um desses jogos, Lies of P também, né? Um Black Myth Wukong. Aí você vai procurar algum jogo ali que vai trazer a mesma sensação, a mesma experiência e, cara, você não vai achar. O que você vai achar vai ser clones ali que são bem mal produzidos, cara. Essa é a verdade, né? E isso incomoda bastante, né? Eu passei recentemente por isso, né? Porque depois que eu zerei o Lies of P trocentas vezes, eu comecei a buscar ali eu fiz uma busca frenética ali, atrás de jogos Souls-likes ali, que fossem realmente bons, né? Nessa jornada eu acabei achando o Chang, né? Direto no Game Pass, igual eu falei pra vocês, no catálogo lá. Joguei também Enotra, que é um jogo muito bom, né? O Enotra, ele realmente é um Souls-like, ele é um jogo muito bom, só que quando ele foi lançado, ele teve ali os probleminhas de... como fala? Otimização, né? Porque, se eu não me engano, ele foi feito na Unreal Engine 5, aí teve uma Unreal aí que saiu toda cagada. Praticamente todo jogo que foi feito nessa versão aí saiu cagado, né? Mas o jogo em si é muito bom, tanto para você jogar, os gráficos são muito impressionantes, o jogo é bem interessante, né? Enfim, eu também testei ali o Steel Rising, né? Steel Rising, mas ele não me prendeu muito não, né? Eu joguei o Black Myth Wukong, que nem se fala, né? Que é um baita jogo, né? E é isso, pessoal. Mas eu também comprei e instalei o Thymesia.
né? Porque o pessoal falava muito que era bom, que não sei o quê. E, cara, eu me decepcionei ali com o jogo logo de cara, logo no início, cara. Sim, porque eu tinha acabado de jogar o Enotria, né? Então eu acabei ali me decepcionando bastante, né? Ele simplesmente não me agradou e talvez seja culpa também por conta do nível altíssimo dos jogos que eu joguei anteriormente, né? Quando o mercado satura, o sarrafo sobe ali e os jogos medianos começam a parecer muito piores do que eles realmente são. Então, assim, depois de um tempo você pode revisitar algum desses jogos, né? Eu posso revisitar algum desses jogos e acabar gostando mais do que no momento que eu joguei no passado, né? Enfim, pessoal, eu quero saber de vocês, né? O gênero Souls-like, ele vai acabar saturando até morrer algum dia ou vai conseguir se manter forte e no topo, né? Deixa aí nos comentários que eu vou ler aí, a gente vai acabar discutindo isso aí nos comentários, fechou? E pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Mas antes de sair, não esquece, deixa o seu like maroto e confere se a sua inscrição está ativa, tá? Estamos focados na meta dos 2.000 inscritos, a gente já passou dos 1.500, né? A gente tá atualmente com os 1.534 inscritos, mais ou menos, né? E a gente tá com a meta aí dos 2.000 até o final do ano, né? E para poder, né, ajudar o canal a crescer e tudo mais, continuar trazendo conteúdo aqui de qualidade para vocês e melhorar, no geral, tudo, né, para entregar para vocês aí, né, questão de conteúdo. Compartilha também com seus amigos aí, pergunta para eles essa questão do Souls-like e tudo mais, e mostra o vídeo para eles virem aqui discutir com a gente o assunto nos comentários, fechou? Muito obrigado por acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e falou! Lembrando que o próximo vídeo que tá por vir aí, eu acho que vocês vão gostar bastante, que tem relação com um certo Souls-like aí da Alice no País das Maravilhas, então fique ligado aí no canal, fechou? Fiquem com Deus e falou, pessoal!